Bom dia, gente. Eu vou falar para vocês agora sobre círculo, né, e circunferência. Primeira coisa, gente, qual que é a diferença entre círculo e circunferência, tá? A circunferência, né, é toda essa linha que envolve o círculo. Então, se eu pegar aqui um ponto central, né, do círculo, a distância desse ponto central até essa linha da circunferência será sempre o mesmo tamanho, tá? E quando eu ligo esses pontos dessa distância, eu formo a circunferência. Então, circunferência é essa linha, círculo é esse espaço interno, né, nessa figura geométrica aqui. E aí, gente, tem um outro conceito, né, que a gente precisa aprender aqui no círculo, na circunferência, que é o raio e o diâmetro. O raio vocês podem pensar sempre, né, como o raio de bicicleta, por exemplo. Se você pegar do eixo central até o aro, aqueles ferrinhos, né, nós chamamos de raio. E o nome é justamente por isso, né, porque ele vai do centro até o aro, no caso que vai do centro até a circunferência, né? E o diâmetro, gente, é sempre se eu passar de um ponto da circunferência até o outro, passando essa reta pelo centro, nós chamamos de diâmetro. Então, consequentemente, o diâmetro é sempre o dobro do raio, tá? Por exemplo, tem uma circunferência lá que o raio mede 10 centímetros, metros, não importa. O diâmetro vai ser 20, tá? Sempre o dobro. E aí tem duas continhas que a gente pode fazer na circunferência, né? Ou no círculo. O primeiro é o comprimento de uma circunferência. A gente utiliza sempre essa formulazinha. C de comprimento igual 2 vezes o valor do π, né? Que eu já expliquei lá na folhinha lá e vocês vão pesquisar depois, vezes o raio, tá? Π é um número irracional, né? Ele vale 3,14, 15, 9, infinito. Ele é sempre encontrado quando a gente divide o comprimento da circunferência pelo diâmetro. Ele serve para todos os círculos, para todas as circunferências, tá? E aí, como a gente vai fazer essa continha aqui, tá, gente? Ó, primeiro eu fiz uma perguntinha. Qual é o comprimento de uma circunferência de 4 centímetros de raio? Ó, então tá aqui, ó. Desse ponto central até a circunferência, o raio mede 4. Então, a formulazinha é comprimento igual 2 vezes o valor do π. Utiliza sempre 3,14 quando o exercício não falar nada, tá? Ele pode ser arredondado para 3,1, né? Depende do que o exercício pedir. Quando não falar nada, utiliza 3,14. Então, lá, 3,14 vezes o raio, vezes o R. O raio é sempre o número que mede, né? Do ponto central até a circunferência, que no caso aqui é 4. Claro que cada circunferência pode ter um raio diferente, tá? E aí é só multiplicar esses valores, gente. 2 vezes 4, 8, vezes 3,14, 25,12. O quê? Centímetros. Se eu estou trabalhando com centímetros, fica centímetros. Se fosse metros, ficaria metros, e por aí vai. Lembrando que eu vou multiplicar só os três números. O 2 vezes o valor do π, que você utiliza 3,14, vezes o raio, que nesse caso é 4. Aí pode ser que caia um exercício assim, ó. Qual que é o comprimento de uma roda de uma bicicleta de raio 25 centímetros? O comprimento de uma roda nada mais é do que o comprimento de uma circunferência. Aí você faz 2 vezes o π vezes 25 centímetros. E a outra continha aqui que a gente pode fazer é a área de um círculo, que é o espaço interno dentro dessa figura aqui. Também vamos utilizar o raio, né? Agora tem um detalhe, gente. Se ele passar diâmetro, né, o exercício no enunciado, aí você vai ter que dividir pela metade, porque o diâmetro é sempre o dobro do raio. Mas o que eu passei para vocês aí tá falando raio, tá? Mais para frente a gente trabalha com o diâmetro também. E a formulazinha vai ser essa aqui, ó. A é igual, né? Π vezes R ao quadrado. Então, é só substituir os valores, ó. A igual. O π você utiliza 3,14. Qual que é o raio? O raio aqui, ó, 4 centímetros. Tanto na figura, né, quanto no enunciado está falando também. O que? Ao quadrado. Então, o raio sempre vai estar elevado ao quadrado. Gente, primeiro faz a potência para depois multiplicar, tá? Então, 3,14 vezes 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. Então, a área vai ser, multiplicando 3,14 vezes 16, 50,24 centímetros. Como o resultado de área é sempre ao quadrado, você só coloca assim, ó, centímetros elevado a 2, como resultado final.
eu fiz aqui as continhas, né? Você pode armar a continha aqui do lado da multiplicação, mas lembrando que tanto o comprimento, né, de uma circunferência quanto a área de um círculo, aí a gente vai utilizar sempre a multiplicação. E o π valendo 3,14 e o raio, né, de acordo com o que o enunciado fala, tá? Segue as duas formulazinhas, estão aqui e estão lá na atividade. Ok, gente? Obrigado.